capítulo 21. Eita glória! Eu estava com duas palavras em mente e o Senhor me mostrou esta palavra para mim, para você. João, capítulo 21. Amém? Amém! A palavra do Senhor nos diz assim: Depois disto, manifestou-lhe Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram ao barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram na terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhares. Vou ler somente até aqui, para poder falar sobre o contexto também. Pode sentar. Amados, sabemos e temos que lembrar todos os dias do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, para que a graça fosse alcançada até nós. Sabemos que Ele sofreu tudo que Ele sofreu, tantas pisaduras. Morreu, ao terceiro dia ressuscitou, apareceu para Maria Madalena, apareceu para os discípulos, apareceu para Tomé. E depois que apareceu para Tomé, parecia que alguns discípulos começaram a se sentir sozinhos. Pedro, principalmente, parecia que ele começou a se sentir só. Falou assim: meu mestre se foi, agora meu mestre se foi, agora estou sem direção. Quantas vezes, meu querido, quando a direção nos falta, nós ficamos tão atordoados pensando que Deus nos abandonou, e começamos a fazer igual Pedro. Como assim, bispo? Pedro, quando ele viu que Jesus havia partido, ele achou que estava sozinho, mas Pedro se esqueceu que o próprio Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei para vós o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, que o mundo não pode conhecer, mas você pode. Pedro se esqueceu dessa palavra que o próprio Jesus falou, e sabe o que ele foi fazer? Foi voltar a fazer aquilo que ele praticava antes de conhecer a Jesus. Voltou para trás. Quando nós perdemos a direção, muitas vezes nós queremos voltar para trás. E quem coloca a mão no arado não é digno de olhar para trás. Pedro foi voltar a fazer o que ele fazia antes de conhecer Jesus, sendo que quando Jesus encontrou a Pedro, falou: meu amigo, a partir de hoje você não vai pescar mais peixe,
de homens. Você vai trabalhar para o meu reino. Sou eu que irei te sustentar. Mas parece que Pedro não entendeu. Pedro ali achou que não tinha mais sustento, não tinha mais direção, não tinha mais mestre, não tinha mais nada. E foi voltar a fazer o que ele fazia antes. Voltou para trás. Igual o povo de Israel queria voltar para o Egito porque ali tinha cebola. Por que retroceder? Por que voltar ao que fazia antes? Mas Jesus não ia ficar quieto, não. Um homem sem direção, além de querer voltar para trás, ele quer levar os outros. Olha, eu não vou mais na igreja, não. Se eu fosse você, eu não ia também. Olha, não deixa o pastor ficar falando para você, não. Eu não vou mais. Por mim, eu não vou mais. Não fica escutando o pastor, não. Eu vou voltar para o mundo, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Se eu fosse você, eu vinha comigo. Esse negócio de igreja não dá mais certo, não. Se eu fosse você, eu vinha comigo. Se Satanás tentou enganar o próprio Jesus, imagina nós, comedores de arroz e feijão. Ó, se você me adorar, tudo aqui será seu, porque atualmente é meu, mentiroso. Não seja um Pedro cego, e não deixe um Pedro cego tirar você do propósito. Porque Pedro, neste momento, ele deu brecha, estava cego, e foi voltar a fazer o que ele fazia antes. É verdade. E ainda foi levar os outros junto. Ande com quem te leva para a presença. Porque um Pedro cego, às vezes, pode querer tirar você do foco. Quer adorar, você quer adorar o Senhor? Não, você não pode, você não tem capacidade de louvar, não, você não pode. Mas eu louvava, não importa. Eu quero ir na igreja, não, o pastor está te obrigando. Ah, não, mas eu quero, não. Se eu fosse você, eu não ia, não. Vamos pescar, vamos voltar para o mundo, vamos fazer as coisas do mundo. Não deixe o cego te tirar da presença de Deus. Não deixe o cego tirar você do propósito de Deus. Não retroceda. Quem põe a mão no arado não é digno de olhar para trás. E se você é escolhido, Jesus vai te buscar na onde você está. Não é o pastor que vai pegar. Às vezes sim, às vezes o pastor vai usar o pastor para te encontrar. Só que às vezes o próprio Deus vai lá e vai te buscar. Porque você não é somente chamado, você é escolhido. E Pedro era escolhido. Deus não ia permitir que Pedro ficasse cego. Ele foi voltar a fazer a mesma coisa. E a história se repetiu. Pedro foi, bom, eu tenho muitos anos de pesca, eu sei que eu fiquei um bom tempo sem pescar, mas eu ainda não perdi a manha, não. É igual aquela frase que diz no mundo, é como andar de bicicleta, nunca esquece. Pedro pegou, lançou a rede. Quantos peixes ele apanhou? Nenhum. Não, peraí, porque o vento, porque o mar está assim, vamos ali para o outro lado. Quantos peixes ele apanhou? Nada. Nenhum. Não, é que lançou errado, peraí. Olha, vamos pegar aqui do outro lado aqui, agora vai dar certo. Lançou de novo. Quantos peixes ele apanhou? Nenhum. Porque eu estava contando com a minha própria força, com a minha experiência.
A partir do momento que eu tiro Jesus do foco e começo a pensar na minha experiência, começo a pensar no que eu sou, no que eu sei fazer, você sai do propósito. Versículo 4: E cedo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Por que eu falei? Eles estavam cegos. Quando os crentes estão cegos, enxerga com o olho carnal, mas perde a visão espiritual, porque quer andar seu próprio caminho, quer levar os outros junto. Mas Jesus te acha. Jesus se encontra. Aí Jesus ele pega e pergunta: filho, vocês têm alguma coisa para comer? Eu imagino o Pedro, né? Aqui só fala que eles falaram não, né? Mas Pedro, do jeito que era, começa a conjecturar. Tem nem para mim, eu vou ter para ele. Fiquei a noite toda pescando aqui, suando, batalhando, e o camarada me perguntou se tem alguma coisa para comer. Não consegui nem para mim, vou ter para esse homem. Só que quando Jesus apareceu, ele trouxe direção. Jesus é a luz. Não foi à toa, pastor Fabiano, que ele falou em João 14,6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Primeiro ele falou que ele era o caminho. Quando Jesus apareceu na vida dele de novo, ele mostrou-lhes o caminho. Lança a rede do lado direito e vocês encontrarão. Jesus trouxe o alimento, Jesus foi a providência e Jesus mostrou-lhe o caminho. Imagina o Pedro: mas já fiz isso, já houve. Mas aí Pedro não estava sozinho também. Quer saber? Eu vou tentar a última vez. Aí ele lançou do lado direito. E já não podiam tirar por conta da multidão de peixes. Glória a Deus. Quando a esperança parece que vai se acabar, você está tentando e não está indo para canto nenhum. Jesus é o caminho. Jesus te mostra o caminho. Você está disposto a ser dependente de Jesus? Aleluia. Jesus hoje abre a tua visão. Glória a Deus. Eu começo a imaginar quando aquela rede começou a se estofar. Aí a Bíblia fala que João deu um grito, falou: é o Senhor! Aí Pedro se tornou assim: peraí, eu conheço essa história! Peraí, essa história está se repetindo! Realmente é o Senhor! E ele se tornou assim: mas peraí, eu estou nu! O que eu estou fazendo aqui? Aí ele abriu a tua visão, percebeu que estava nu, na presença de Deus, já se jogou, já pegou, pega minha túnica, pelo amor de Deus. Eita Deus, aleluia. Pedro estava despreparado porque estava cego. E ainda quis levar os outros. Jesus, para te resgatar, faz você se lembrar do começo. Aleluia. Quando você pensar em pôr um ponto final na tua história, lembre-se do que fez você escrever o primeiro capítulo. Não, Jesus não vai jogar o teu passado na tua cara. Não, porque você era isso, você era drogado, você era viciado, você tinha isso, não. Jesus vai te lembrar do dia que ele pegou: filho, vem. Filho, eu estou te chamando filho. O primeiro carrapicho que ele tirou de você, o primeiro chamado: vem meu filho,